Olá, estou de volta aqui com vocês para continuar discutindo a vilazodona. Falamos um pouquinho dela no primeiro vídeo, já de algumas vantagens no uso dela. Agora a gente vai falar um pouquinho de circuito de neurônio, de circuito neuronal. Tá? Dedico aqui tudo isso para o psiquiatra mais fofinho que existe no mundo, que é o Rafael Sanches, que nem vai olhar esse vídeo, mas fica aí a dedicatória. Tá? Falando em vilazodona e depressão, a gente já remete à serotonina, que é uma das hipóteses aí, a serotoninérgica para a gênese da depressão, embora não seja a única hipótese, não seja a única causa. Provavelmente a depressão é multicausal e não envolve só serotonina. Isso aí acaba sendo uma consequência de outras desregulações. Mas o fato é que trabalhando em neurônios serotoninérgicos, a gente pode ter efeito antidepressivo. Então vamos entender um neurônio serotoninérgico desregulado. Eu estou chamando de 5-HT aqui porque 5-hidroxitriptamina é a serotonina. E é um neurônio típico ali, por exemplo, a região do núcleo da RAF, que produz serotonina, tem a região somatodendrítica, que é a cabeça e os cabelos, e o axônio terminal pré-sináptico, que aqui está antes da sinapse, que vai ocorrer aqui. Isso aqui são os botões terminais. Aqui eu tenho a região somatodendrítica, onde eu tenho autorreceptores que regulam o funcionamento desse neurônio, certo? Uma das causas imputadas aí para a desregulação no processamento de informações, que pode causar ansiedade, estados depressivos, é que haja uma concentração elevada de receptores somatodendríticos aqui, provocando uma grande inativação desse neurônio, que vai deixar de liberar pós-sinapticamente a serotonina, né, ou causar, dependendo do momento, anormalidade nos disparos que ficam desregulados e o processamento de informação fica prejudicado. Depois desse neurônio vem um outro neurônio de qualquer parte do cérebro, nenhuma específica, que vai ter aqui os neurônios, aliás, os receptores pós-sinápticos. Tá? Receptor pós-sináptico, o neurônio pós-sináptico é heterorreceptor. Se ele tivesse aqui, ele seria um autorreceptor, que é o que acontece com o 5-HT1A. A serotonina que é liberada aqui, ela volta nesse receptor, se liga nele e desliga o neurônio. Então, o receptor 5-HT1A é um freio do neurônio. Quando eles começam a ser ativados, o neurônio vai reduzindo a liberação de serotonina. Esse 5-HT1A ele não é apenas somatodendrítico, autorreceptor, ele é heterorreceptor em algumas regiões, como no hipocampo, por exemplo, e ele causa efeitos imediatos já na inibição da recaptação, mas que tem mais relação com os efeitos adversos do que com a ação terapêutica. A ação terapêutica demora. Por quê, meu Deus? Bom, vamos pensar inicialmente que é uma resposta lenta após eu começar a bloquear o receptor de serotonina. Ao bloquear, principalmente nessa região aqui, eu vou aumentar a abundância de serotonina não recaptada nesses espaços somatodendríticos aqui. Isso aumenta a oferta de serotonina, que vai ativar mais receptores 5-HT1A. Essa maior ativação de receptores 5-HT1A sinaliza para o neurônio um excesso. O neurônio tende, no tempo, a regular a quantidade desses receptores. Esse aqui é no contexto dos núcleos da RAF, tá? E onde diabos fica o núcleo da RAF? Aqui nesse corte sagital lateral esquerdo, a gente tem aqui nas bolinhas amarelas, vou colocar mais ou menos o núcleo da RAF, né? Eu vou ter esse efeito aqui no somatodendrito e uma latência na oferta das demais regiões. Lembrando que várias regiões já têm uma oferta aumentada devido à inibição da recaptação, tá? Mas é generalizado. A chave está aqui nessa dessensibilização. Por quê? Quando eu dessensibilizo esses receptores e tiro eles da membrana, o neurônio põe para dentro, eu vou ter uma redução no efeito inibitório do 5-HT1A. E aí o neurônio fica livre para curtir a vida, libera a serotonina aos montes. Eu estou ativando um inibidor que é inibidor. Né? Quer dizer, eu estou impedindo que o inibidor funcione, então eu estou liberando o neurônio para soltar a serotonina. O efeito já imediato que dá pós-sinapticamente, que dá efeito adverso nessas coisas, tende a passar também por dessensibilização pós-sináptica, que ela ocorre, é exemplo do que tem aqui na região do somatodendrito. Mas o que tem de diferente na vilazodona, né? Esse efeito que eu estou explicando aqui é para todos os inibidores de recaptação de serotonina, que com o tempo promovem regulação dos receptores 5-HT1A nas regiões do núcleo da RAF aqui, liberando os neurônios para soltar muita serotonina em várias partes do corpo. Mas a vilazodona tem uma a mais, que é o agonismo parcial do receptor 5-HT1A. O agonismo parcial significa
que a vilazodona faz parte do que a serotonina faz, não totalmente, né? Então, pensando na falta de serotonina num espaço, se eu tiver um agonista parcial, na falta ele complementa. No excesso ele diminui, porque o parcial concorre com o pleno. E aí a ligação, pensando que é meio a meio, vai fazer reduzir a resposta. Então, esse agonismo parcial da vilazodona vai produzir um efeito mais robusto da hiperativação 5-HT1A, que vai fazer a subregulação, tornando esse processo mais ágil. Só que aí eu vou ter os efeitos imediatos também, porque a vilazodona vai ativar a 5-HT1A, que não é autorreceptor, aumentando a liberação de dopamina, por exemplo, tendo um efeito pró-cognitivo e sendo ansiolítico ao atuar aqui no estriado, por exemplo. Certo? Mas a mágica ocorre pela intermediação do glutamato. Os receptores 5-HT1A eles estão relacionados a vias que saem do núcleo da RAF, passam pelo mesencéfalo, vão até o córtex nas células de glutamato. Se o neurônio serotoninérgico tem uma projeção até uma célula GABAérgica, um interneurônio, na área tegmentar ventral, e desativa esse GABA, eu vou desativar o que desativa. Então eu vou ter um efeito ativador dessa célula piramidal de glutamato. Mas, por outro lado, eu tenho projeções que vão direto e desativam esses neurônios. Veja, existem vários caminhos para uma mesma coisa, para um mecanismo de autorregulação, pensando que existem outros neurotransmissores também, né? A hora que eu reforço as vias de glutamato aqui no córtex, eu promovo uma regulação ladeira abaixo, né, cascata abaixo, na liberação de dopamina, noradrenalina, acetilcolina e histamina, né? A dopamina na área tegmentar ventral, noradrenalina no locus cerúleus, acetilcolina no prosencéfalo basal e a histamina no núcleo túbero-mamilar. Tá? E aí esse efeito imediato da vilazodona é observado porque ela vai atuar no hipocampo, no septo, na amígdala, hipotálamo, todas as estruturas relacionadas com controle do estresse, consolidação de memória, modulação do humor, função cognitiva. E aqui um efeito tabela é que é o receptor 5-HT2C. Esse receptor ele tem bastante relação com os interneurônios GABA, né? E eles, ativando o GABA, eles vão reduzir, né? Eles são ativadores, esse aqui, eles vão produzir uma redução na liberação de dopamina. Como efeito colateral pode ocorrer com o aumento da oferta de dopamina, né? A pessoa passa a depressão, ela fica embotada, fica sem vontade de fazer nada, engorda, não faz nada. Pode ser por causa desse receptor. Mas o 5-HT1A, ao inibir células que tenham esse receptor ativador, vai fazer a dopamina aumentar no córtex pré-frontal medial, no estriado e no hipocampo. Um dos efeitos que pode ocorrer aí. Em geral é isso. A vilazodona é só mais uma estratégia para reduzir efeitos colaterais. E os antidepressivos que inibem a serotonina funcionam mais ou menos da mesma forma, todos eles, sendo que cada um deles tem alguma particularidade, que não é o caso, né? Mas, por exemplo, a fluoxetina ela inibe esse receptor aqui, então ela aumenta a dopamina no córtex pré-frontal, na hora da adrenalina também, mas não vem ao caso, fica só um exemplo. E assim por diante. E a gente vai comentando devagar nos vídeos os demais. É isso.